esse dinheiro aqui é livre, eu posso gastar todo, ela teria no final desse período. Especialmente agora que os fundos imobiliários têm caído, as pessoas têm se perguntado, será que ainda vale a pena investir neles? Será que eles ganham da inflação? Nesse vídeo eu vou fazer um resumo rápido do fundo imobiliário MFII11 e eu também vou te mostrar um estudo de quanto que uma pessoa teria se ela tivesse investido nele todos os meses desde o início da sua constituição. Nós não temos muitos fundos imobiliários antigos na nossa bolsa, por isso dificulta fazer esse tipo de estudo, mas eu vou deixar aparecendo em tela também um outro vídeo, acho que já tem mais de um ano, de um estudo que eu fiz sobre o HGLG11 e eu mostrei qual seria o resultado de uma pessoa que tivesse investido nele e se uma pessoa conseguiria se aposentar investindo nele e se os rendimentos dessa aposentadoria seriam corrigidos da inflação. Mostrei os gráficos bem legais, então tenho certeza, se tu gostar desse vídeo que tu está assistindo agora, tu também vai gostar daquele vídeo. Então já clica ali, já abre uma outra aba, deixa separado para ver depois. Chega de introdução e vamos falar sobre o que esse fundo imobiliário faz, no que ele investe. Já vamos pegar aqui o relatório gerencial que deixa bem claro que esse é um fundo imobiliário de incorporação, é um fundo imobiliário de desenvolvimento, ou seja, eles pegam um terreno vazio, fazem o projeto, levantam o imóvel e depois vendem esse imóvel. Esse basicamente é o modelo mais comum de uma incorporação. E se a gente para pensar, em tese, os rendimentos desse tipo de fundo imobiliário, eles são mais imprevisíveis, porque, de novo, não tem um contrato com o locatário que vai estar te pagando mensalmente aquela quantia. Por isso que é muito importante o trabalho da gestão para tentar rentabilizar toda a carteira e conseguir dar uma previsibilidade e não ter altos e baixos rendimentos que geralmente quem investe em fundo imobiliário não gosta. Gosta de alguma coisa mais regular, de preferência aumentando ao longo do tempo. Mas antes disso já vamos ver aqui que ele tem uma taxa de administração de 2%, que é mais ou menos padrão de vários fundos imobiliários, só que ele também tem uma taxa de performance, então quando ele for melhor do que 20% do CDI, vai ter a cobrança dessa taxa. E a gente vai ver como que ela impactou nos rendimentos num período passado. E aqui está mostrando uma tabela de rentabilidade, aqui mostrando o retorno total nesse gráfico, está comparando com o IFIX e está comparando com o CDI líquido de imposto de renda. E aqui quando a gente olha desde o início do fundo, parece que ele está dando uma lavada tanto no IFIX como no CDI líquido de imposto de renda, que eles calcularam aplicando uma alíquota de 15% sobre o CDI e rentabilizaram isso aí ao longo do tempo para ver como que era a evolução desse rendimento. Então me ocorreu que fazer dessa forma o gráfico pode penalizar um pouco o CDI, porque tu está antecipando esse pagamento de imposto de renda nos teus cálculos e seria um valor que só seria pago no resgate, que pode acontecer muito tempo no futuro. E o editor vai estar colocando aqui em tela até uma conversa que eu tive com uma inteligência artificial, só para deixar claro que eu realmente tinha razão. Ele já está dando uma desfavorecida para o CDI, porque sempre que tu posterga o pagamento de imposto de renda, por mais que talvez tu pague sobre uma base de cálculo maior no futuro, tu vai estar deixando aquele valor que teria sido pago com imposto de renda trabalhando para ti, juros sobre juros. Então, regra de bolsa, se ficou muito complexo, só entende o seguinte: sempre que tu adia o pagamento de uma taxa de um imposto de renda, tu está fazendo os juros compostos trabalharem mais para ti. Podemos ver aqui que até os rendimentos têm se mantido estável nesse período aqui que está analisando aqui no gráfico. Mas eu acho que fica melhor a gente ver aqui no site. Aqui ele também traz um histórico de rentabilidade, compara com o CDI e se quiser abrir ano após ano, tu consegue ver o resultado mês a mês. E aqui de novo um gráfico de rentabilidade, muito parecido com o que a gente já viu. Aqui também tem a evolução do número de cotistas. E podemos ver que de 2018 a mais ou menos 2021 teve um crescimento bem grande no número de cotistas e depois esse número se manteve sem grandes crescimentos. Aqui a gente consegue ver no mapa onde estão localizados esses empreendimentos e se tu quiser clicar aqui no empreendimento, tu consegue ter mais informações sobre cada um dos projetos que compõem esse fundo imobiliário. Aqui, se a gente voltar no relatório gerencial mais recente, eles falam que eles têm mais de 50 empreendimentos imobiliários, mas eu vou pegar aqui o relatório gerencial de janeiro, que ele mostra mais informações para a gente. Na página 7 aqui a gente consegue dar uma olhada na contabilidade, a gente consegue ver que no primeiro trimestre de 2022 teve o pagamento de taxa de performance, mas mesmo assim naquele período as receitas foram maiores, justamente por isso que provavelmente ele teve um desempenho melhor que o CDI naquele período, e aí o valor de rendimento pago por cota não sofreu tanta variação. Teve um decréscimo, mas não foi tão grande em virtude do pagamento dessa taxa de performance. E aí em janeiro ele segue falando que tem alguns projetos que eles vão se envolver, que são com construções de cemitérios, são concessões de cemitérios,
e eles falam que o retorno esperado desses projetos é de 20 a 30% ao ano, que é um retorno bem interessante. E eles também mostram que anteriormente, em 2016 e 2017, o fundo imobiliário já se envolveu em projetos desse tipo. A gente está vendo aqui que eles vão ter que fazer revitalizações dos cemitérios, mas em contrapartida eles vão ganhar a receita mensal decorrente dos produtos e serviços, como serviços funerários, como cemitérios, crematórios. Então, basicamente, eles vão melhorar o espaço e vão receber as receitas dos produtos e serviços daqueles espaços. Nesse relatório aqui, se a gente for baixando, a gente vai conseguir várias informações para quem quiser ter um relatório mais detalhado da carteira do fundo. Eu acho que nem sempre ele dá tantas informações, mas acho que no início do ano, de repente, ele faz um fechamento falando do ano passado e aí tu consegue ter mais informações. Que nem nessa página aqui, ó, tá mostrando um resumo geral da carteira. Está dizendo que eles têm mais de 5,8 milhões de metros quadrados executados e tem, na verdade, 29 ativos que formavam a carteira do fundo ali em janeiro de 2023. Tinham 9 concluídos, 11 estavam em obras e 8 ainda estavam em fase de pré-lançamento. E aqui tem um resumo que dá para a gente ver que tem projetos basicamente meio a meio, de urbanização de residencial. E eu não sei vocês, mas eu sempre acho bem difícil de distinguir essas cores que eles põem bem próximas nesses gráficos aqui. Mas pelo que está me parecendo aqui, parece que a concentração desse fundo imobiliário é no público de baixa renda. Tá, Felipe, mas o estudo, afinal, ele ganhou da inflação? Será que quem investiu nele fez um bom negócio? Calma, eu já vou te mostrar os resultados desse estudo, mas eu queria te pedir, se está gostando do conteúdo aqui do canal, clica para se inscrever no canal e compartilha o conteúdo com mais pessoas, assim tu ajuda muito o canal a crescer e não custa nada para ti. E eu ouvi dizer que quem não é inscrito tem uma probabilidade maior de ter retornos piores que o IFIX. Obrigado pela ajuda e vamos agora olhar então a ferramenta dos juros compostos desse site aqui, que vai nos mostrar qual foi o resultado de alguém que tivesse investido nesse fundo imobiliário lá no início, em agosto de 2013, investisse 10 mil reais naquele momento, pagando esse valor de cota, e fizesse aportes adicionais de 300 reais, e qual seria o valor no final de setembro de 2023. E esses são os resultados que nós temos. Se a pessoa tivesse reinvestido os dividendos, ela teria acumulado ali quase 97 mil reais, com rentabilidades de mais de 850%. Se ela não tivesse reinvestido os dividendos, digamos que ela pegasse e tivesse guardado esses dividendos num cofre, ela teria esse retorno aqui, em torno de 675%, e um patrimônio de basicamente R$ 77.500. E se considerar somente a valorização das cotas, ela teria um patrimônio de R$ 41 mil reais e uma rentabilidade de mais ou menos 300%. E aqui a gente consegue ter mais detalhes de cada um desses cenários. Se a pessoa reinvestisse os dividendos, ela teria no final, agora em setembro de 2023, mais ou menos 1.000 cotas, 1.025 para ser mais preciso. E se a gente olhar aqui e ver que pagou no último rendimento 1,08 por cotas, a gente consegue fazer o cálculo e ver aqui, 1.025 cotas vezes 1,08. Mais ou menos R$ 1.107 que a pessoa estaria recebendo nesse último mês. Considerando esse cenário, a pessoa teria aportado no final de todo esse tempo R$ 36.300 e ela acabaria com o patrimônio ali que a gente viu de R$ 96.457 com 30 centavos. Então olha aqui o poder de um mais ou menos longo prazo, são 10 anos, não é tão longo prazo, mas também já não é tão curto, e o poder de reinvestir os rendimentos. Se não tivesse reinvestido, teria aqui o valor de patrimônio final apenas R$ 77.525 com 39 centavos e só teria ali 440 cotas. E vamos usar a calculadora aqui do cidadão para calcular a inflação acumulada nesse período, de 8 de 2013 até agora setembro de 2023. E o valor a ser corrigido é só R$ 100, só para a gente ter o valor bem fácil para a gente conseguir ver. E olha aqui, como o valor foi corrigido para R$ 180, quer dizer que a inflação nesse período foi de 80%. E para a gente comparar de forma justa aqui, a gente tem que ajustar aqui e tirar o aporte adicional mensal e botar só o valor do investimento inicial, para a gente ver qual o retorno que esse investimento inicial teria. A gente consegue ver que ele teria um retorno de 227,86%. Comparando aqui com 80% mais ou menos de inflação, a gente consegue ver
que mesmo se fosse apenas um investimento, ele teria ganhado na inflação. Só que se considerar só a valorização das cotas, aí a pessoa teria tido até prejuízo. Então nem tem o que se falar de ganhar da inflação. Então olha como decisões de investimento, mesmo sendo o mesmo fundo imobiliário que tu está investindo, mas só da pessoa decidir reinvestir os rendimentos ou não, isso já faz muita diferença. Então pensa o seguinte, se a pessoa tivesse olhado para aqueles rendimentos do fundo imobiliário e tivesse gastado tudo no mês, achando, esse dinheiro aqui é livre, eu posso gastar todo, ela teria no final desse período ficado com um patrimônio menor do que quando ela iniciou. Nesse último cenário, onde ela só teve um investimento no início do período e não reinvestiu mais nada e gastou todos os rendimentos. E aí, o que tu achou dos resultados? Eu confesso para vocês que eu conhecia muito pouco desse fundo imobiliário antes de fazer esse vídeo e eu até achei interessantes os resultados que ele conseguiu. Fala abaixo, tu conhecia ele, tu tem ele em carteira? Lembre-se que para existir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.